Nós vamos agora para um outro assunto que é o poder dos atos proféticos. Hebreus 8, 4, 5, vamos ver aqui. Hebreus capítulo 8. Versos 4 e 5, eu vou ler aqui. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus, até o 5, né? Na verdade, irmãos, eu coloquei esse texto aqui, mas eu não estou vendo muita concordância com esse contexto aqui, mas vamos em frente. Então, o ato profético é uma manifestação prévia visível de algo que está sendo decretado no mundo espiritual. Então, aqui esse texto falou que ele tinha um projeto, então foi em cima daquele projeto. Através do simbolismo, trazemos à existência pela fé coisas espirituais. Por exemplo, o povo de Israel entrou na terra prometida. Antes de conquistar qualquer espaço, eles celebraram a Páscoa nas campinas do Jordão. Ali comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Josué capítulo 5, verso 11. Aquilo foi um ato profético. Eles estavam decretando no mundo espiritual: esta terra é nossa e nós viveremos do seu fruto. O poder deste ato foi tão grande que no dia seguinte o maná cessou. Pouco tempo depois eles fizeram outro ato profético. Marcharam por 7 dias ao redor de Jericó. Naturalmente falando, aquilo não tinha nenhum poder. Entretanto, Deus lhe havia dado uma ordem e eles estavam cumprindo. À medida que marchavam, estavam proclamando a tomada daquela grande cidade. A Bíblia diz inúmeras narrativas de atos proféticos realizados pelo povo de Deus. Os hebreus passaram o sangue de um cordeiro nos umbrais de suas portas e foram livres do anjo da morte que feriu o Egito. Êxodo capítulo 12, versos 13. Eliseu jogou sal nas águas amargas de uma cidade e as fontes foram curadas. Segundo Reis capítulo 2, verso 19 a 22. Jeoás, rei de Israel, feriu 3 vezes a terra com uma flecha diante do mesmo Eliseu, e isso prefigurou 3 vitórias suas contra os sírios, segundo a Reis capítulo 13, versos 14 a 19. Como esses, há muitos outros exemplos. Então, aqui alguns exemplos de atos proféticos que a Bíblia traz. Nos nossos dias, com mais propriedade ainda, a igreja pode realizar atos proféticos. O que é profético? Algo que é inspirado por Deus, algo que é espiritual, pois ela detém a autoridade de Cristo na terra. Se feitos com fé sobre os princípios da palavra, eles causarão grande dano ao inimigo, uma vez que funcionam como decretos do mundo espiritual. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados. Então vamos lá. Primeiro, atos proféticos devem ser ordenados por Deus. Não é uma coisa que vai ser inspirada por nossa cabeça, por nosso achismo ou pelas informações que nós temos. É algo que é inspirado por Deus. Ele tem que vir como uma inspiração de Deus, como um decreto de Deus, para que ele possa surtir o seu efeito. Então, todas as vezes que vemos alguém fazendo um ato profético na Bíblia, percebemos que houve uma inspiração divina naquilo. Não se trata, portanto, do exercício da imaginação e criatividade humana, mas de obediência a uma direção do Espírito. Essa observação é importante porque muitas pessoas são extremamente místicas e podem colocar em descrédito ou vergonha a ação do Senhor, fazendo rituais que não darão nenhuma eficácia espiritual. Segundo, não devemos colocar a nossa fé em objetos ou rituais. Outro motivo de cuidado deve ser o bom uso do simbolismo profético. A Bíblia condena qualquer tipo de idolatria ou superstição. O uso de rituais ou objetos como fonte de poder é uma espécie de feitiçaria. Portanto, ao realizar atos proféticos, não se pode conferir virtude a objetos ou rituais. Esse poder é de Deus. Então, um ponto de contato onde Deus ele vai derramar o poder dele e fazer algo que atraz a ele, que vai glorificar o nome dele naquele local geográfico, naquela região onde ele mandou você fazer isso, ok?
Uma vez realizado o ato, não há por que apegar-se a ele como se fosse uma fórmula sagrada. Vamos sempre fazer assim. Tá? Nós podemos fazer atos de remissão em locais indicados por Deus. Então aqui nós vamos ver algumas delas. Eu vou falar algumas coisas que a gente viu, que a gente praticou, que a gente viu resultados, que outros também ministros nessa área de intercessão, de batalha espiritual, fizeram, tiveram resultados, e nós vemos que há uma aprovação de Deus para isso. Então podemos fazer remissão em locais indicados por Deus. Então aqui há uma seriedade nos atos proféticos, caminhadas de oração, tomadas de cidade, etc. Nada pode ser feito sem preparo. Então aqui eu estou lembrando de um ministério na cidade de Itapuá, que Deus deu uma instrução para um intercessor para ele fazer estacas de madeira. Ele fez e colocou Jesus Cristo é o Senhor, né, dessa cidade. E é uma cidade do litoral de Santa Catarina. Eles colocaram aquelas estacas em vários locais das praias daquela cidade. E é interessante eles relatando que em alguns locais eles vinham fincar a estaca ali na areia, sendo areia, como se fosse pedra, ela não entrava, tinha resistência, eles oravam até que ela entrava naquele local. Deus começou a trazer transformação para aquele local. Fizeram estacas. Aí eles fizeram um outro ato profético, que eles fizeram lá um símbolo e colocavam nas portas das casas, declarando que Deus estava naquelas casas. Foi algo bem específico para eles ali, que deu resultados. Aquela igreja, ela triplicou, acho que quadruplicou o número de membros em pouco tempo depois daqueles atos proféticos. Claro, foi algo que Deus direcionou para eles fazerem ali, dentro daquele contexto de cidade do litoral. Então, nós podemos usar alguns elementos para esses atos proféticos. Um exemplo aqui. Primeiro, óleo de unção. A unção quebra o jugo, Isaías 10, 27. A unção serve para a consagração de locais. Então vamos ler aqui Isaías 10, 27. Isaías capítulo 10, verso 27. Naquele dia o peso deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura, por causa da unção, por causa do óleo aqui nesse caso, tá? Êxodo capítulo 40, no verso 9, a gente usa também isso quando a gente vai ungir um local, uma casa, um comércio, um negócio, né? E aqui está em Êxodo capítulo de número 40, no verso 9, Êxodo 40, verso 9. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. E aqui só abrindo um parêntese aqui de uma consagração, por exemplo, de uma casa. Você vai fazer um ato profético de uma consagração de uma casa. Então o que aconteceu? Então uma família está ali, uma família cristã está morando ali. Eles podem solicitar que você faça a unção naquela casa. Como você vai fazer aquela unção? Primeiramente, você vai ter um tempo de arrependimento junto com as pessoas daquela família, pelos pecados que foram praticados ali. Então eu costumo orar assim: Senhor, desde que não era nada aqui, alguém nos matou, alguém veio, alguém descobriu esse local, alguém loteou esse local, depois construiu, depois veio até que se tornou aqui essa residência, ou esse prédio, ou esse apartamento, enfim, aquilo que está edificado ali. Pedimos perdão nessas 4 áreas: idolatria, necromancia, ocultismo, perversão sexual, pactos de sangue. E aí você vai sair ungindo cada peça daquela casa. Deixa a porta de entrada por último. Depois, no ato profético de fé, você abre aquela porta e declara que todos os espíritos imundos que estavam ali, que tinham legalidade, tinham direito legal para estar naquele local, eles vão ser removidos dali e se dirigem expulsos daquele local para o local que Jesus tem como destino para eles. E aí você faz a unção naquela porta, nos umbrais daquela porta, e aí você declara aquele local consagrado ao Senhor, aos propósitos de Deus eterno, ao Senhor de Jesus Cristo e à direção do Espírito Santo, junto com as pessoas da família, concordando com essa oração que está sendo feita, e consagra aquele local ao Senhor. Segundo, suco de uva, representando o sangue de Jesus e a remissão do local. Então, há situações, uma praça, um ponto zero de uma cidade, em que Deus ele pode solicitar que você faça também a remissão daquele local. Então a unção vai quebrar o jugo. E ali, esse suco de uva simbolizando o sangue de Jesus vai trazer remissão para aquele local. Tá? O pão representando o corpo de Cristo. Pode colocar ali no ato, claro, se Deus direcionar para você fazer isso. O pão simbolizando o corpo de Cristo naquele local, que foi moído pelas transgressões. Não é? O sangue vertido pela remissão dos pecados. O pão representando o corpo de Jesus. Quarto, o mel representa a doçura da palavra. A palavra de Deus é doce como o mel. Tá?
E um outro elemento que é o sal representa a purificação. Segundo a Reis, capítulo 2, versos 20 a 22, segunda Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2, versos 20 ao 22. E disse, tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, e ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então aquele sal veio purificar, foi um elemento que foi trazido para purificar aquele local. Nós podemos usar, assim, a gente tive atos proféticos que a gente usou todos esses elementos. O óleo da unção, usou o suco de uva, usou o pão, usou o mel e usou o sal. E a gente termina ali com um ato de adoração ao Senhor. A gente ora, consagra aquele local ao Senhor, nós declaramos que toda a consagração anterior está cancelada pelo poder de Deus em nome de Jesus, e consagramos aquele local para Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, e para os propósitos de Deus Eterno, o Senhor Jesus Cristo, e a presença do Espírito Santo naquele local.